A paz do Senhor a todos, boa tarde, bom dia ou boa noite a todos que irão ver mais uma lição das revistas Dominical Betel, personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Hoje a lição de número 5, Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. O textual é Ruth 1, verso 17, que diz: Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que eu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade aplicada é que uma das marcas que caracteriza o discípulo de Cristo é a fidelidade a Deus, a qual se expressa nos relacionamentos interpessoais, ou seja, no convívio com o próximo. O texto em referência está em Ruth, capítulo 1, do verso 14 ao 18. Eu vou ler hoje na versão NVI. Fica mais fácil de entender alguns textos. Elas então começaram a chorar alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo, e o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. A introdução do escritor é que Ruth, nora de Noemi, era uma mulher decidida e destemida, firme em suas escolhas. Apesar da viuvez, ela seguiu fiel a Noemi, de quem era companheira e amiga. Seu temor ao Deus do povo de Israel fez com que tivesse uma nova vida ao lado de Boaz, com quem se casou. Com isso passou a fazer parte da genealogia de Cristo, ao gerar Obed, avô de Davi. Tópico 1. A origem de Ruth. Ruth, mulher moabita. Ruth desempenhou um papel importante e positivo no relato bíblico. Moabe e Israel eram inimigos porque o rei Egron invadiu e subjugou grande parte do território de Israel durante 18 anos. Vamos para essa outra Bíblia. Juízes, capítulo de número 3. Verso de número 12 ao 14. Eude, livros de Egron. Porém os filhos de Israel tomaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Egron, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Egron, rei dos Moabitas, por 18 anos. Depois disso, Moabe foi subjugada por Israel por 80 anos. Que está em Juízes 23, mesmo capítulo, verso 28 ao 30. E disse-lhe: segue-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os Moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele, tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. E
naquele tempo feriram dos Moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. 80 anos. Essa rivalidade, porém, não impediu Ruth de se converter ao Deus de Israel. Tópico 1.1. Ruth, a companheira. Ruth é um nome moabita que significa amizade, companheira. Ela se casou com um israelita que vivia em Moabe, Malom. Ruth, capítulo 4, verso de número 10. E de que também tomou por mulher Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado entre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunhas. Filho de Elimeleque e Noemi. Ruth 1, verso 1 e 2. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Que já era viúva de Elimeleque. Porém Malom morreu e também seu irmão. Quilion, casado com Orfa. Diante dessa triste realidade, Noemi decidiu voltar para sua cidade Belém e Ruth a acompanhou. Há de destacar sobre Moabita. Por ser Moabita, ela já não poderia nem mesmo, né? Porque havia um alerta para que os homens de Israel não se casassem com mulheres de nações proibidas. No início eram os amorreus, os gigaseus, os hititas, os efeus, os jebuseus, os perizeus e os cananeus. Aí foram incluídos, ou seja, foram incluídos nessa proibição para que o povo de Israel não se casasse com mulheres estrangeiras, não houvesse essa união com os povos estrangeiros. Foram incluídos os amalequitas, os amonitas, os moabitas e edomitas e filisteus. Qual seria o intuito dessa proibição? Qual seria a razão pela qual havia essa restrição de Deus para que não houvesse aliança, casamento com esses povos? Simples, objetivamente, era para que não houvesse a profanação, o desvio da identidade, da pureza espiritual do povo de Israel. Era para evitar a idolatria e manter o culto ao único Deus vivo, para que o povo de Israel não viesse a se prostrar diante de deuses pequenos, falsos, limitados, que aqueles povos serviam e eram pagãos. Ou seja, e se não bastasse ainda essa questão da proibição nesse sentido espiritual para preservar, havia também algo que lá atrás, vamos ver se eu acho em Deuteronômio 23, verso 3 ao 6, que diz: nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com água e pão a receber-vos no caminho quando saieis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém,
O Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem todos os dias para sempre. Ou seja, ainda havia essa questão de quando o povo saiu da escravidão do Egito, passando pelo deserto, o povo moabita, ele não se interessou em ajudar quando lhe pediram água ou pão para suprir, mas não, ao invés de ajudar, eles contrataram Balaão para que viesse a amaldiçoar aquilo que é santo. A exceção na Bíblia, mais uma vez, é Ruth. Mais uma vez, Deus é um Deus que... mas Deus não faz Como que Deus não faz exceções? Na lição anterior nós falamos sobre Raabe, aquela que era a prostituta, aquela que era a meretriz, também era uma estrangeira. Casou-se com um de Israel. E hoje estamos estudando sobre Ruth, estrangeira, que havia se casado com um filho de Noemi, de Israel, Betel. Ponto 2. Uma história de amizade, uma história sucinta que coube em apenas 4 capítulos, mas cheio de amor. Amizade, providência divina, perfeita harmonia, que traz ensinamentos ainda para os dias de hoje. O livro vai direto ao assunto, sem rodeios ou atalhos, ao tratar do relacionamento de duas mulheres, sogra e nora, num contexto de adversidades. Elas se uniram dentro de uma perspectiva de Deus e Ruth se apegou firmemente a Noemi e seu Deus. Ruth 1, verso 16. João 16. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Fidelidade. Fidelidade. Hoje há um conceito de que sogra não se dá certo com nora, que sogra é cobra, e vice-versa. Mas no ambiente que Deus se faz presente, não existe essa de cobra. Onde a presença de Deus chega, o mal vaza. A presença de Deus muda situações, cria circunstâncias, muda o ambiente. Não apenas espiritual, mas como foi lida na verdade prática, aplicada, ela expressa-se nos relacionamentos interpessoais. Ruth, ela foi tataravó do rei Davi. Impressionante. 1.3. O início da história. Na época dos juízes, houve fome em Belém, de Judá. Elimeleque então foi com a família para Moabe. Lá seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. Mais tarde morreram Elimeleque e os filhos deixaram Noemi e suas 2 noras viúvas. Ao ouvir que Deus havia abençoado a sua terra e seu povo com alimento, Noemi decidiu voltar para Belém de Judá. Orfa preferiu voltar para sua família, mas Ruth seguiu com Noemi. Deixa eu saber. Os primeiros versículos de Ruth apresentam um cenário desolador, um período de fome na Palestina que fez com que Elimeleque de Belém deixasse sua terra para habitar no país vizinho, Moabe, levando consigo Noemi, sua esposa, e seus 2 filhos, Malom e Quilion.
teólogos que se apegam a significados de nomes irão falar que Elimeleque significa Deus é o rei, Noemi significa a doce, Malom significa doente e Quilion significa definhamento ou fracasso. Quando você lê a respeito dos nomes judaicos, a respeito da Bíblia, você vê que há nomes que são dados segundo as circunstâncias que a pessoa vive, segundo o significado que está passando por aquele momento. Quando Sara deu a Isaac, ela deu o nome porque significava aquilo que ela viu naquele momento, que aconteceu com ela, que ela sorriu. A distância entre Belém e Moabe eram de aproximadamente 80 quilômetros. O povo habitantes de Moabe eram descendentes de Ló. Segundo Gênesis 19, vamos para a Bíblia, que a Bíblia ela não conturba, ela esclarece. Gênesis 19. Verso de número 36 e 37. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Essa cidade estava situada próxima ao Mar Morto, era idólatra e dificultou, como comentei no tópico anterior, o acesso de Israel à terra de Canaã, colocando emboscadas para coibir, para impedir a passagem do povo de Israel. Aí a situação de Ruth e de Ana começa a se agravar quando Elimeleque morre. Elimeleque é o nome que significa Deus é o rei. Ele morre, deixando Noemi com seus dois filhos. Os rapazes então contraem núpcia com mulheres moabitas. Orfa significa pescoço. Ruth, amizade. Trazendo para os dias de hoje, ao ver esse texto, essa parte, é o que acontece quando a pessoa se afasta de Deus. Ele se une a coisas que não são aparentemente boas, verdadeiramente boas no caso, ao ponto de chegar como um significado de Quilion a um definhamento ou um fracasso, ou o caso de Malom, a doença, doente. Ou seja, quando Deus é o rei, que é o significado do nome, ou seja, Deus é o rei, sai, a doença e o definhamento ou o fracasso chegam, porque eles não se coabitam. Veja bem, Judas Iscariote estava na mesa com Jesus e os demais discípulos. O diabo entrou nele, mas quando Jesus está na mesa, Jesus falou para ele que sai. E ele saiu e foi trair Jesus, fazer o que ele havia premeditado, planejado, para que cumprisse o Evangelho, a palavra, os profetas. Tópico 2. Ruth foi recompensada por sua fidelidade. Ruth preferiu seguir com Noemi, confiando também no Deus de Israel. Ruth 1,16, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus.
Ao chegar em Belém, ela precisava apanhar espigas após os segadores para se alimentarem. Sua fidelidade lhe rendeu recompensa. Ou seja, Noemi perde seus 2 filhos falecidos, invertendo a ordem natural da vida, que seria os filhos verem ela partir e vice-versa. E a dor é relatada de forma incalculável e inimaginável. O sofrimento é tanto que ela altera o nome dela para Mara, por ser amarga. E a tristeza conta a história dessas 3 mulheres, Orfa, Ruth e Noemi, que saem agora de Moabe para voltar a Belém, porque ouviram dizer, falar, descobrir que lá havia pão, lá havia comida, lá havia fartura, lá havia provisão, lá havia algo que em terras estranhas não havia mais. E durante esse trajeto de Moabe a Belém, Judá, Noemi, que agora se muda para Mara, olha para suas noras e diz: podem voltar, reconstruam as suas vidas, façam o que vocês quiserem, não há mais nada para comigo. Meus filhos morreram, meu marido morreu, não há mais nada, a não ser voltar para a minha terra. Ou seja, o desejo de Noemi era que elas fossem abençoadas e contraíssem novos maridos. É perceptível o profundo vínculo que elas tinham, tipo a amizade, a união que elas haviam. Noemi seria uma sogra especial, querida por elas. Ele dá uns beijos, causando-lhes a comoção a ponto de chorar em alta voz. Apesar da insistência das moças em acompanhar Noemi, esta, por sua vez, salientou que não poderia arranjar a elas novos maridos. Sendo assim, estavam livres para refazer as suas próprias histórias. Ruth, capítulo 1, verso 9 ao 13. 9 ao 13. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhe beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Conseguem sentir o peso desse diálogo? Meu Deus. Meu Deus do céu. Pai amado, misericórdia. Oh, glória. Meu Deus. Oh, papai.
Ou seja, Ruth, ignorando o conselho da própria sogra, de fazer como a cunhada fez, decidiu permanecer com ela e fez uma das declarações mais lindas ainda. Meu Deus do céu. Ruth 1, versos 16 ao 17, que diz: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Texto forte também. Uma conversa intensa. Meu Deus do céu. A bênção da lealdade. Tópico 2.1. A lealdade de Ruth a Noemi é um bom exemplo de amor fraternal e devoção ao próximo. A história das duas se desenrola em um contexto de perda e dificuldade, destacando a força de um vínculo que transcende os laços de sangue e revela um compromisso profundo baseado em amor e respeito. A lealdade de Ruth não foi motivada por obrigação ou pela expectativa de recompensa imediata, mas por um amor genuíno e altruísta. Ela escolheu compartilhar o destino de Noemi, abraçando tanto as suas dificuldades quanto a sua fé. Ela havia, como fomos falado agora no tópico anterior, 2.1, que ela tinha a bênção para voltar, para reconstruir sua vida com um novo homem e um novo marido. Mas ela persistiu em acompanhar a sua sogra. Tópico 2.2, Ruth e Orfa. Ruth perseverou e venceu os desafios. Por sua vez, diante de um futuro desconhecido, Orfa voltou para sua família e sumiu da história. A perder seus filhos, Noemi decide voltar para sua terra. Ela se despede das noras, as beija, as três choram em alta voz. Orfa se despede da sogra com um beijo e volta para sua parentela, mas Ruth se apegou a Noemi, por isso não quis abandoná-la. Ruth capítulo 1, verso 8 ao 14. Fica a lição. A vitória, a conquista é para aqueles que continuam perseverando, não é daqueles que se desistem, que voltam atrás. Quem lançou mão ao arado não pode desistir de trabalhar. É por isso que Orfa desaparece da história. Há apenas essa despedida, esse diálogo, essa é forte, triste, mas é maravilhoso porque ali se separam, ali se forma a convicção e a certeza de Ruth seguir sua sogra, confiando que o Deus dela é o Deus dela também, de Ruth. Tópico 2.3, a convicção de quem sabe o que quer. Quem sabe o que quer não permite que seus planos sejam interrompidos. A fidelidade mostra que os aliançados andam lado a lado pela responsabilidade da palavra firmada, e o acordo feito facilita essa cumplicidade. Não que o conselho de Noemi estivesse totalmente errado, mas Deus inspirou Ruth e não o acatar, e sim seguir com sua sogra. Livro de Amós.
Profetas Menores, capítulo 3, verso 3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou como diria Jesus, quem é por nós não é contra nós. Tópico 3, o remidor. Antes do tópico 3, o tópico 1 ainda eu falava aqui sobre ao chegar em Belém ela precisava apanhar espigas após os secadores para se alimentar. Algumas anotações, deixa eu ver se eu acho. O registro do início da cega das cevadas demonstra que os tempos de fome estavam indo embora. A cevada era o primeiro grão que amadurecia e o tempo de safra era chegada. Ruth pede a Noemi a autorização para sair recolher as espigas, o que era chamado de respigar. Ela assumiu a responsabilidade de cuidar de si e de sua sogra, pois os dias eram difíceis e ser viúva naquela época era um grande desafio. Por isso Deus ordenava que seu povo cuidasse dos órfãos e viúvas, como está em Deuteronômio 24, verso 19 ao 22. Além disso, a própria lei amparava os pobres e dava-lhes o direito de coletar a sobra dos grãos que estavam nos campos dos fazendeiros. Levítico 23, 22. Vamos ler. Levítico 23. E quando fizestes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, Ruth se enquadrava totalmente nessa lei, pobre e estrangeira. Pô, sem saber, mas por Deus estar em todo tempo cuidando dos seus, ela vai parar na onde? No campo de Boaz, parente de Noemi, por parte do marido. E quem era Boaz? Filho de Raabe. Mateus capítulo 1, verso 5. Mateus, vamos para a Bíblia, ela não conturba, ela esclarece. 1:5. E Samom gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Eita glória. O trabalho de respigar era muitas vezes acompanhado de humilhações. Por isso Boaz comprometeu-se por vezes de protegê-la, para que ninguém tocasse ou a violasse. Preocupou-se também em se prover água. Vamos para a Bíblia, Ruth 2, verso 8 ao 9. Ruth 2, verso 8 ao 9. Então disse Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher.
Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ou seja, todo cuidado, toda preservação para com a sua pureza, para a sua vida. Pureza eu me refiro ao temor a Deus. O texto de Ruth 2, verso 11 ao 12. Ruth demonstra zelo no trabalho e fé viva. Se eu falei isso aqui não. 2, verso 11 e 12. Ruth demonstra zelo no trabalho e fé viva no Deus de Israel. Tais características chamam a atenção de Boaz, que lhe dirigiu palavras de elogio e pelo seu grandioso gesto. E Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Meu Deus. Eita glória. Sob cujas asas você veio buscar refúgio. Meu Deus do céu. Boaz não era profeta, mas que palavra, que autoridade. Que o Senhor lhe recompensa, retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensado pelo Senhor, Deus de Israel. É evidente que pela cronologia, pela Bíblia, Boaz sendo filho de Raabe, esse jovem, esse homem, ele desenvolveu valores, ele ouvira tanto ensinamento, tanto acerca de Deus, que ele poderia falar com tamanha destreza, autoridade, naturalmente, porque ele vivenciava. Meu Deus, que texto maravilhoso. Ainda no início eles contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Ou seja, ele sabia de tudo antes. Nós vamos aqui para continuidade. Diz que teológicos que quando voltou para casa tinha em mãos cerca de 14 quilos de cevada. Noemi ficou extasiada quando viu aquela quantidade de alimento com Ruth. Ruth, capítulo 2, verso 19 ao 20 diz: então disse-lhe a sua sogra: onde colheste hoje e trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse a sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: este homem é nosso parente, chegado, e um dentre os nossos remidores. Eita Deus, que maravilha, meu Pai. Nossa, Jesus. Tópico 3. Então, vamos para o tópico 3, o remidor. O remidor, Goel do hebraico, era um parente próximo que, segundo a lei mosaica, tinha a responsabilidade de resgatar ou redimir um familiar em situação de dificuldade, fosse comprando terras por necessidade
ou assegurando a continuidade da linhagem familiar, ou ao se casar com viúva de um parente de seus filhos. Vamos, Levítico 25, verso 25, acerca das terras vendidas por necessidade. Levítico 25, verso 25 diz: quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão. Acerca de terras vendidas por necessidade. E a respeito da linhagem, da continuidade, a linhagem de algum familiar que tenha desfalecido, morrido, Deuteronômio, capítulo Deuteronômio 25 também. 25, versos 5 e o 6. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela, e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Eu vou dar continuidade. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciões e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão, nome Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciões da cidade o chamarão e com ele falarão, e se ele persistir, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciões e lhes descalçará o sapato do pé. Ele cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão. E o seu nome se chamará Israel, a casa do descalçado. Boaz, eita Deus, Boaz, o remidor. Boaz emerge como remidor de Ruth e Noemi. Ele era parente de Elimeleque, marido falecido de Noemi. Ao saber a situação das duas viúvas que estavam sem sustento, ele assumiu o papel de resgatador delas. Boaz não apenas recompra a herança de Elimeleque, garantindo a segurança material a Noemi, mas também se casa com Ruth, preservando o nome da família e proporcionando proteção para elas. Esse ato reflete tanto um dever legal quanto um gesto de bondade que destaca o Boaz como uma figura de restauração e esperança na vida de Noemi e Ruth. Remidor. O sentido da palavra remidor, Goel, no hebraico, precisa ser compreendido para que se entenda melhor os acontecimentos. Ou seja, o dicionário Champrin diz: quando uma pessoa qualquer pressionada pela pobreza via-se na iminência de vender suas terras, era dever do parente remidor intervir e redimir a propriedade da família. Igualmente, se alguma pessoa se vendesse como escrava, a fim de saldar uma dívida sua, o parente remidor estava na obrigação de saldar a dívida de seu parente. Ou seja, o versículo que lemos agora, Levítico 25, verso 25, ainda há mais o 47, 48, o parente remidor também se tornava o vingador de um sangue de um parente próximo. Números 35 e 19. O vingador do sangue matará o homicida e encontrando matá-lo. O capítulo 4 aponta Boaz chamando o outro Goel, ou seja, o outro remidor, que antes dele deveria cumprir a missão do parente.
mas que abriu mão de fazê-lo, deixando assim espaço para Boaz. Ou seja, na frente de Boaz havia um outro que poderia fazer o que ele fez por Ruth e Noemi. Capítulo 4, verso 1 ao 12. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: "Meu amigo, venha cá e sente-se." Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: "Sentem-se aqui." E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: "Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço da terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu." "Eu a resgatarei", respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: "No dia que você adquirir as terras de Noemi e de Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança." Diante disso, o resgatador respondeu: "Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo e eu não poderei fazê-lo." Eita! Ele até optou em resgatar, mas diante desse detalhe, optou em se abster e deixar para Boaz. Dando continuidade, verso 6. Diante disso, o resgatador respondeu: "Nesse caso, não poderei resgatá-lo, pois por em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo." Verso 7. Antigamente, Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: "Adquira você mesmo", tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: "Vocês hoje são testemunhas que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça no meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso." Não teve perigo não. Que tremendo, não teve perigo não. E ela não ficou apenas registrada nos registros da cidade, mas até os dias de hoje, eternizada. Bendita geração. Boaz e Ruth. Quando Noemi, topo 3.2, Boaz e Ruth. Quando Noemi percebeu a bondade de Boaz com Ruth, que trabalhava no campo dele recolhendo espigas, instruiu sua nora a apelar ao papel de Boaz como remidor. Seguindo o conselho de Noemi, Ruth foi à eira onde Boaz dormia e se deitou aos seus pés, cobrindo-se com o canto de sua manta. Esse gesto era um pedido humilde e respeitoso para que ele a redimisse, ou seja, a tomasse como esposa para preservar a linhagem de seu falecido marido. Qual era o gesto? Deitou aos pés dele, cobriu-nos com o canto da sua manta. Ruth, capítulo de Ruth, onde está 3, versos 7 ao 9. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite o homem acordou de repente, e ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. "Quem é você?" perguntou ele. "Sou sua serva Ruth.
Disse ela: estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Eita Deus. Tópico 3.3: a recompensa de Ruth e Noemi. Boaz redimiu a propriedade de Elimeleque e tomou Ruth como esposa para preservar o nome de seu parente falecido. Assim Boaz e Ruth se casaram e tiveram Obed, avô do rei Davi, cumprindo um propósito maior na narrativa bíblica. No livro de Ruth podemos ressaltar a honra de Boaz, a iniciativa corajosa de Ruth, a restauração na vida de Noemi e a providência de Deus que guia toda a história. Deus nunca perdeu o controle das nossas vidas. Costumo pensar e falar: Deus fez tanto por aqueles que lemos acerca do que ouvimos. Sabemos o quanto Ele é fiel, pois lemos a sua palavra, meditamos em cada texto, e não seria em nossas vidas que Ele haveria de falhar. Ele é perfeito em todo o tempo, Ele é bom, poderoso para realizar a sua vontade. O capítulo 4 apresenta o casamento de Ruth com Boaz e o fechamento de uma linda história de fé de uma mulher que decidiu seguir ao Senhor Deus de Israel. A história de Ruth perpetuou-se ao passo de que nada mais se soube acerca de Orfa, sua outra nora de Noemi. O elogio de Boaz a Ruth ele a chama de mulher virtuosa. E a bênção da maternidade alcançou Ruth e bendisseram a Noemi, que já não era mais a amargurada por este acontecimento. Deixa eu ver. Quando chegaram a Belém, toda a cidade entrou em comoção ao ver Noemi. Esta, por sua vez, não quis ser chamada de doce e pediu para que se referissem a ela como Mara, que significa amarga ou amargurada. A mudança de nome refletia seu estado de espírito deprimido por conta de tudo que lhe acontecera em Moabe. E agora o livro conclui que a Moabita, ou seja, que Moabita, ou seja, aquela que entrava com a Moabita Ruth, amargurada, amarga, agora mudou-se. A bênção da maternidade alcançou Ruth. E então bendisseram a Noemi, que não era mais amargurada por este acontecimento. Ruth, capítulo 4. Capítulo 4, verso de número 14. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora,
que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, aquelas que viram a forma como Noemi e Ruth chegaram, se assombraram, ficaram perplexas pelo acontecido com elas, agora viram que Deus estava no controle de todas as coisas. E a moabita Ruth entrou para a linhagem real, pois foi bisavó ou tataravó de Davi, o grande rei de Israel. E graças a uma escolha, o privilégio que teve essa mulher que fez a melhor de todas as sábias escolhas, e por conta disso entrou na história e na genealogia do Messias Jesus Cristo, aquele que veio para remir e dar a sua vida em resgate de você, da minha, de nós. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que você possa refletir sobre essa lição, que a conclusão é: a história de Noemi e Ruth ao encontrar Boaz tipifica a figura que Cristo fez por nós. Ele é o nosso resgatador, o redentor que veio nos buscar e salvar enquanto ainda estávamos perdidos. Amém? Concluindo essa lição, para o vosso conhecimento, para o vosso entretenimento, Moabe hoje é onde está localizado a Jordânia. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e ore por nós. Deus te abençoe.